homem, como assim nos diz a palavra. Nós vamos abrir agora a nossa confissão, o Catecismo de Heidelberg. Nós vamos abrir no domingo, o dia do Senhor, 45. No domingo passado, nós encerramos a série de pregações nos mandamentos, nos 10 mandamentos. Agora nós vamos iniciar uma série de pregações. Eu não poderia deixar de começar a falar sobre a oração, destacando que há muita confusão sobre esse tema da oração. E a grande necessidade de falar sobre a oração não é só sobre porque as pessoas não sabem orar. E, de fato, a realidade é de que muito do nosso conceito hoje cristão sobre a oração talvez reflita sobre a necessidade de saber sobre o que é a oração e como nós realmente devemos orar. Mas há uma outra necessidade, e talvez essa necessidade, é difícil de dizer se ela é maior, mas uma coisa nós podemos dizer, que a necessidade de saber orar, ela não é maior do que a necessidade de orar mesmo, de fazer as orações. Os dois problemas são problemas sérios que existem na igreja, no cristianismo em geral. E como eu disse, o problema da oração não é só saber como orar, é saber o que Deus ele ouve. Como nós até falamos no catecismo, que há orações que Deus não ouve, há orações que Deus ouve. Mas esse não é o único problema. O outro problema também é sobre o orar mesmo, é o fazer a oração. O que nós percebemos é que muitas pessoas, quando falam sobre a oração, e dizem até que oram muito, e normalmente esse tipo de pessoa, ele vem de um contexto um pouco bagunçado e difícil de organizar o pensamento. Normalmente essas pessoas, elas não sabem realmente como orar. Elas não sabem o que é a oração e qual é a oração correta diante de Deus e qual a oração que não é correta. Normalmente as pessoas que vêm de um contexto assim, pessoas que falam muito sobre a oração e que oram muito e que a oração faz parte da sua vida e tratam a oração como se fosse realmente algo do dia a dia. Normalmente essas pessoas que vêm de um pano de fundo como esse, elas estão tratando a oração de uma maneira errada, uma maneira que a Bíblia não fala como a oração deve ser. Porque a oração, em muitos contextos evangélicos e de um cristianismo de uma maneira geral, é tratada como se fosse um mantra, um tipo de mantra, né? Um tipo de repetição de palavras e um tipo de encantamento. Realmente a oração, ela é como se ela tivesse palavras mágicas e poderosas e que, por meio da oração, tivesse algum tipo de encantamento. A pessoa então repete as palavras com certa confiança de que manifestará algum poder ou algum tipo de ação por meio das palavras. Isso tem também como pano de fundo, no certo sentido, a ideia de que as nossas palavras têm poder e a repetição delas vai trazer algo positivo. Mas isso não é novo. Apesar de ser algo que é praticado em muitas igrejas hoje, isso não é novo, porque nas religiões orientais antigas, como o hinduísmo e budismo e tantas outras, já existia essa ideia de que as nossas palavras, elas poderiam fazer acontecer coisas. E se você usa muitas palavras negativas, você vai trazer eventos negativos na sua vida. E se você usa palavras positivas, você vai trazer coisas positivas. E as pessoas estão usando a oração cristã, colocando, na verdade, a roupa cristã nesse conceito antigo, nesse entendimento antigo de que as nossas palavras têm poder. Isso reflete um pouco sobre o que o catolicismo fala sobre a oração, porque a oração, quando ela entrou nesse mundo do catolicismo romano, ela entrou um pouco sob essa perspectiva de que a mera repetição das palavras, ela vai trazer alguma coisa. E pessoas que não têm nada a ver, às vezes, com o cristianismo, não tem nada a ver com a vida cristã, não tem nada a ver com a fé cristã, elas simplesmente por repetir e sempre falar aquelas palavras, ela vai fazer algo melhor naquele dia.
Eu me lembro quando eu andava muito de ônibus, estudante, indo para a faculdade, passava horas dentro do ônibus, indo para a igreja também. Eu via pessoas com o terço e cada bolinha a pessoa ia tocando ali, segurando no ônibus e falava, repetia aquelas palavras. Repetia. E aquilo me levava a pensar sobre o que faz uma pessoa acreditar que eu simplesmente repetir aquelas palavras vai fazer com que naquele dia, logo de manhã cedo, vai fazer com que aquele dia realmente seja um dia bom para ela, ou para os seus familiares, ou para qualquer outro tipo de coisa ou pessoa. Isso está por trás exatamente essa filosofia de vida, esse entendimento de que nós, como seres humanos, temos algum tipo de poder, algum encantamento nas nossas palavras. Mas isso não é só uma influência sobre o catolicismo romano. O evangelicalismo de hoje, que é o evangelho, digamos assim, o evangelho em massa, é o que mais se fala sobre evangelho, é esse evangelicalismo, evangelho sem substância. Ele não é muito diferente do catolicismo romano e dessas religiões orientais, porque falam das nossas orações como um poder mesmo, como uma mágica. E que você ora, seja por quem quer que seja, se você ora com poder, acreditando nas suas palavras, essa oração ela terá o efeito desejado. Então, tudo isso mostra que no cristianismo em geral, nós não estamos falando de coisas que são anticristãs, de religiões orientais. Nós estamos falando de eventos e instituições que se denominam cristãs e que aderem às orações como o cristianismo ensina. Isso mostra que, de fato, há um problema sobre a oração quanto o que é a oração, como devemos orar corretamente e como Deus ouve a nossa oração. Mas hoje eu não quero focar sobre esse problema, porque talvez esse problema não seja, embora possa existir esse problema em nosso meio, esse talvez não é o problema que mais nos atinge. Quando nós estamos numa igreja que catequiza as pessoas numa fé bíblica, numa fé que está baseada naquilo que nós confessamos, que a Escritura é a revelação de Deus, é suficiente para nós. Então, normalmente, as pessoas elas são ensinadas e catequizadas a saber fazer as suas orações. Um exemplo disso é que a oração do Senhor está aqui sendo explicada no próprio Catecismo de Heidelberg. Essa é a história, essa é a nossa história. É de uma igreja que se importa sim sobre como nós devemos orar diante de Deus e que Deus ele se importa com as nossas orações e Ele pode ouvir as nossas orações ou não ouvir as nossas orações. Como eu disse, esse talvez não seja o nosso problema, o maior problema. O nosso problema talvez esteja na segunda questão que eu falei no início sobre o porquê da necessidade de falar sobre a oração. É de que o único problema sobre a oração, esse assunto, não é sobre o entendimento da oração, mas talvez o problema seja sobre a falta dela, a falta da oração, a fraqueza, talvez o nosso ponto fraco, o nosso calcanhar de Aquiles, digamos assim, seja realmente a falta da oração. E quando nós pensamos sobre a falta da oração, nós podemos fazer apenas algumas perguntas. Não precisamos fazer muitas perguntas. Apenas 2 ou 3 perguntas, elas serão suficientes para mostrar que nós temos um grande problema com isso. Quando nós nos perguntamos, por exemplo, quantas reuniões de orações nós temos aqui na nossa igreja? Quantas vezes nós nos reunimos como igreja do Senhor, como o Novo Testamento nos mostra, e que diariamente a igreja se reunia para louvar a Deus, para orar e para estudar a doutrina dos apóstolos. É possível que esse diariamente ele esteja ligado ao próprio contexto de renovação, de avivamento, de que a igreja estava conhecendo a verdade. Mas nós não podemos colocar de lado que esse diariamente de se reunir, ele não está negando o fato de que a igreja, ela se reúne sim para orar. Ela se reúne sim para ler a palavra juntas, com todos juntos, toda a igreja.
ela se reúne sim para estudar a palavra, para estar com os irmãos, e que isso não se resume apenas no domingo. Não se resume apenas ao domingo. Se isso fosse apenas ao domingo, não estava registrado lá que a igreja estava se reunindo diariamente. Isso nos fala sobre o quanto a igreja ela deve estar envolvida na oração, na leitura da palavra, no estudo da palavra e como igreja. Não está falando como indivíduos, está falando como igreja. A outra questão tem a ver com a nossa vida realmente. Se nós nos perguntamos quantas reuniões de oração nós temos na nossa igreja e quantas vezes nós estamos envolvidos nesses momentos de oração mesmo, não é um momento de abrir alguma sessão com a oração, mas de fato nos reunir para orar juntos. Se nós não conseguimos responder, talvez satisfatoriamente a essa pergunta, será que nós poderemos responder satisfatoriamente a pergunta de quantas vezes no dia nós estamos envolvidos em oração? E mais uma vez, não é envolver-se em oração durante o dia para iniciar coisas. Não é uma oração em que você ora a Deus durante o dia, pela manhã cedo, e agradece pelo dia que raiou, que pela misericórdia de Deus derramou sobre você. Não é simplesmente a oração em que você se senta e você agradece para comer aquilo que Deus te deu. Não é essa a oração. Mas é a oração do ponto de vista que nós iremos ver nessa manhã. A oração que nos fala sobre uma intimidade e aproximação com Deus. É desse ponto de vista que nós devemos ter a oração. E aí, se nós, em geral, podemos saber a resposta de que a igreja cristã, de uma maneira geral, ela não tem orado como deveria. Ela não tem orado como deveria. E não está se falando sobre orar as orações que deveriam ser feitas, no sentido de orar corretamente diante de Deus, mas é algo mais básico ainda. É mais básico. É sobre o desejo de orar. É sobre a vontade de estar diante de Deus. E refletir um coração que está cheio de desejo e de vontade de estar na presença de Deus. Então é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. E claro que eu quero pregar sobre a oração do Senhor, com o propósito de mostrar e ensinar aos irmãos que é do desejo de Deus que nós nos relacionemos com Ele, por meio da oração, que nós elevemos os nossos corações a Ele, a Deus, por meio da oração, para que nós possamos ter uma vida de comunhão com Deus através do Seu Filho Jesus Cristo. Eu quero falar 3 coisas, tendo em mente esse texto de Mateus que nós lemos, Mateus capítulo 6, verso 1 a 13. A primeira delas, tendo em mente esse texto como que é o desejo de Deus de se relacionar conosco por meio da oração, para ter comunhão com os seus filhos por meio de Jesus Cristo. Primeiro falando sobre o propósito da oração. Nós precisamos entender bem que existe um propósito para a oração. Deus não nos deu a oração aleatoriamente. Ele nos deu a oração com um objetivo, com um propósito. E o contexto das palavras da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração que está em Mateus capítulo 6, e que ele fala sobre como nós devemos orar, no verso 9, que ele começa dizendo: portanto, vós orareis assim. O contexto dessas palavras, que vai de Mateus capítulo 6, verso 9, até o verso 13, nos mostra que Deus ele tinha um propósito em relação à oração. Por quê? Quando o Senhor Jesus nos deu a oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, Ele nos deu dentro de um discurso, dentro de um discurso maior, dentro de um ensinamento maior. Não foi uma coisa que caiu do céu, não foi como que um manual, uma teologia sistemática que você passa o capítulo sobre a eclesiologia, agora você vai começar um novo capítulo sobre a oração. Não foi assim que o Espírito Santo nos revelou. O que o Espírito Santo nos revelou foi que a oração, ela veio dentro, o ensino sobre a oração, ela veio dentro de um contexto sobre as bem-aventuranças. Porque em Mateus capítulo 5, o Senhor começa falando, como diz os primeiros versos, ele começa falando sobre como nós somos bem-aventurados nesse mundo. Quem são, na verdade, os bem-aventurados?
E aí o Senhor Jesus começa a falar sobre quem são os bem-aventurados, e logo após ele fala sobre o que é realmente cumprir a lei. O que é cumprir a lei? E aí Jesus resume esse cumprir a lei falando sobre ele. Porque enquanto que os homens estavam ensinando que Jesus provavelmente estava querendo negar a lei de Moisés, o Senhor Jesus diz o contrário quando ele diz assim, quando ele diz que ele não veio para acabar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, e que nenhum i, nenhum tio, nenhum pontinho de qualquer letra, menor que seja, vai passar, porque ele vai cumprir toda a lei. Até tudo isso ser cumprido, a lei estará em vigor na pessoa de Cristo. Só que aí, a maneira dos fariseus de enxergar tudo isso é de que essas coisas, o cumprir a lei, o estar na lei de Moisés, ela servia para a pessoa se apresentar diante dos homens. Eles estavam usando isso para que nós possamos nos apresentar diante dos homens. E aí o Senhor Jesus ele mostra que era necessário sim cumprir a lei, como os fariseus estavam cumprindo a lei, eu querendo cumprir, mas tem um problema. O cumprir a lei não é para se mostrar diante dos homens, mas é para que diante de Deus o nosso coração esteja apresentado a Ele. Aí Mateus capítulo 5, verso 20, ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O Senhor Jesus ele contraria todo o pensamento dos fariseus sobre o cumprir coisas, o fazer coisas para ser visto diante dos homens. Ele contraria isso com o pensamento de que nós não iremos ganhar nada se nós olharmos para os homens e fizermos coisas para sermos vistos por eles. É quando surge o capítulo 6. O capítulo 6 surge nessa discussão. Porque o verso 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ou seja, não adianta nós pensarmos assim, que Deus nos dá coisas para que nós possamos ser vistos pelos homens. E isso se reflete na oração. Porque ele diz assim sobre a oração. Verso 4. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto... Perdão, é o verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, Deus não vai ouvir essa oração. Por que Deus não vai ouvir essa oração? Porque Deus ele já deu a recompensa para as pessoas que estão orando para ser visto pelos homens. Porque Deus não deu a oração com esse propósito. Deus não deu a oração para que nós possamos falar palavras bonitas, palavras que não estão no nosso coração, palavras que não refletem a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, realmente a verdade que está em nós. Deus não nos deu a oração para isso. O que Deus nos faz com a oração é de que a oração deve estar dentro de um contexto em que nós falamos as palavras a Deus que estão no nosso coração e nós refletimos isso. Por isso o Senhor Jesus, ele, quando fala sobre o propósito da oração, versos 6 a 8, ele diz assim: mas tu, quando orares, o que você deve fazer quando você estiver pensando em orar? O que você deve realmente, deve ser a sua atitude quando a oração estiver na sua mente? Lembre-se que Deus ele tem um propósito com a oração. Aí ele diz assim: quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário
antes de vos lhe pedirdes. Quando o Senhor Jesus termina dizendo que Deus ele sabe o que nós vamos pedir, não é porque Deus quer ouvir aquilo do qual nós temos necessidade. Deus não tem essa necessidade de ouvir aquilo do que você precisa. Deus não tem essa necessidade, porque Ele já sabe. Mas Deus quer ouvir de você. E Ele quer ouvir de você não apenas como palavras que estão sendo ditas, que você está repetindo. Ele quer ouvir de você porque Ele quer ouvir o que está no seu coração. Ele quer ter esse momento com você, de você abrir o seu coração a Ele, e aí você lhe entregar aquilo que está no seu coração. Enquanto que os homens estavam pensando que a oração era uma conquista diante de Deus, o Senhor Jesus contradiz essa ideia e pensamento de que é uma conquista com a repetição de palavras vazias, sem sentido. Eu vou conquistar a Deus, eu vou orar, eu vou falar, eu vou repetir, porque em algum momento Deus vai me ouvir. O Senhor Jesus está dizendo, não é assim. Quem faz isso são os gentios que não sabem quem é Deus. Nós não oramos assim. Nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a porta, nós falamos em secreto a Deus, e Deus irá ouvir a nossa oração. Não porque agora Ele passou a saber o que você precisa. Porque agora Ele tem o seu coração. Agora Ele tem você. Agora Ele tem o coração aberto diante dEle. Ele pode ouvir de você aquilo que está no seu coração, aberto às feridas, às dores, às alegrias, os sentimentos, o que quer que seja que esteja no seu coração. Deus Ele está vendo agora, não porque Ele é um Deus soberano e vê todas as coisas, mas porque você abriu o coração a Ele. Ele quer o coração dos seus filhos. Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que você venha pedir a Ele. Por isso o apóstolo Paulo, quando fala sobre as nossas tristezas e aflições, em Filipenses capítulo 4, ele fala sobre colocarmos as nossas petições diante de Deus, quando nós estivermos ansiosos. Ele diz assim no versos 6 e 7 de Filipenses capítulo 4. Ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo nos fala aqui é, quando nós estamos com o coração inquieto, o coração apertado, sofrendo, e com coisas que nos fazem pensar e repensar, e que nos fazem, não nos deixam viver a vida de uma maneira normal, aí a palavra está nos dizendo aqui, que nós colocamos diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças, não para ser visto pelos homens, como os fariseus estavam ensinando, com ação de graças, ou seja, rendendo louvores e graças a Deus por tudo que você recebeu até aquele momento. Então, com ações de graça no coração, e aí Deus ele vai responder a oração. E Deus vai responder a oração da seguinte maneira, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, Deus ele vai fazer algo no seu coração que vai lhe trazer alívio, por causa da oração sincera, por causa da oração que foi com o coração aberto diante de Deus, com palavras sinceras e verdadeiras. Ou seja, Deus Ele sabe as palavras que você vai dizer. Não precisa a gente ficar repetindo. É isso que o Senhor está dizendo. Não precisa você ficar repetindo porque Deus sabe. Essa repetição de palavras, mera repetição, palavras vazias, simplesmente vai dizer que você não conhece a Deus. Só está dizendo isso. Que você não sabe quem Deus é.
Que você não sabe que Deus vê todas as coisas. Que Deus sabe de todas as coisas antes que você venha pedir. Mas quando você fecha a porta do seu quarto, você entra nele, você dobra o seu joelho e você abre o seu coração diante de Deus com as palavras sinceras que estão no seu coração, sem querer ser vistos pelos homens, com ações de graças, Deus irá responder a sua oração. É com isso que nós podemos dizer que o propósito da oração na nossa vida, quando Deus nos dá a oração, não é uma conversa vazia. Não é uma conversa em que simplesmente a pessoa está falando e você está balançando a cabeça e não está nem ouvindo direito as palavras que a pessoa está falando. Mas é uma conversa com sinceridade e verdade, de maneira que nós abrimos o coração a Deus e Deus ele vai responder as nossas orações assim. Quando nós abrimos o nosso coração a Ele com sinceridade. Falando um pouco sobre a estrutura da oração, é quando nós chegamos ao verso 9, porque no verso 9 o Senhor Jesus ele mostra, dizendo, portanto vós orareis assim. Essas palavras elas introduzem de fato um modelo, realmente fala sobre um modelo. Há um modelo de oração que nós devemos seguir. Há uma estrutura de oração que nós devemos seguir, que o Senhor Jesus nos ensinou aqui. A oração não é algo solto, que vai conforme a imaginação do homem, que vai conforme os nossos pensamentos. Não existe isso. Tudo que nós fazemos em relação a Deus, absolutamente tudo em relação a Ele, é prescrito na sua palavra. A palavra, quando nós dizemos que ela é completa, suficiente, é que em todas as questões em que nós temos na nossa vida, em relação a servir a Deus com elas, todas elas, não tem nenhuma coisa, nenhuma área na nossa vida que esteja longe, distante disso e fora disso. Toda ela é pautada na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Ela é a revelação de Deus suficiente para tudo que nós venhamos fazer em relação a Deus, inclusive em relação à oração. Por isso, portanto, vós orareis assim. Há um modelo de oração e o Catecismo, quando fala sobre isso, fala exatamente dizendo o que é preciso para que nossa oração agrade a Deus e por Ele seja ouvida. Primeiro, devemos invocar de coração apenas um único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra, por tudo aquilo que Ele nos ordenou orar. Segundo, devemos ter plena consciência da nossa necessidade e miséria, para que possamos nos humilhar diante de Deus. Terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável, do qual não somos merecedores, de que Deus, com certeza, ouvirá as nossas orações por causa de Cristo, nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu em sua palavra. O que nós podemos dizer aqui é que há uma estrutura, e a estrutura pode ser a seguinte, é que a oração ela segue uma estrutura de adoração, que se segue com a submissão e que vai para a certeza. A oração do Senhor aqui, conforme o Senhor Jesus nos entregou, ela tem um modelo, uma estrutura em que segue com a adoração. Da adoração nós seguimos para a submissão e da submissão para a certeza. Quando nós falamos sobre a adoração, nós temos em mente o modo como o Senhor Jesus ele começou. Pai nosso que estás nos céus. Nós não começamos a oração com os nossos pedidos. Nós não começamos a nossa oração com a nossa dor, com a nossa aflição. A nossa tentação é de colocar na nossa oração, em primeiro lugar, aquilo que nós temos no nosso coração. Aquilo que nos agonia, aquilo que nos entristece, aquilo que nos traz tormentos. Mas quando nós começamos a nossa oração mentalizando aquilo que nós precisamos em primeiro lugar, nós não estamos orando corretamente. Nós não estamos orando do modelo da adoração que Deus nos revelou por meio da oração. Por meio da oração, em primeiro lugar, nós devemos entender que nós adoramos a Deus. Nós declaramos, por meio da oração, que Ele é o Senhor da nossa vida. É assim como nós começamos qualquer oração. Não é que toda oração que você vai fazer, você vai ter que começar, Pai nosso que estás nos céus. Se nós não iríamos orar outra oração que não fosse a oração do Pai Nosso. Esse não é o entendimento.
A oração que o Senhor Jesus Cristo nos dá com essa oração aqui, é que Ele quer nos ensinar que Deus ele deve ser adorado também por meio das nossas orações, independentemente das circunstâncias. Independentemente do que nós venhamos pensar acerca da vida, venhamos a fazer, Deus deve ser o alvo da nossa adoração, não nós mesmos. Isso fala sobre quando nós entendemos sobre que Deus deve ser adorado nas nossas orações, que nós não devemos sofrer mais na vida. E não devemos ter o entendimento de que nós merecemos mais atenção do que Deus merece. Nós não somos dignos disso. Não somos dignos de mais atenção do que Deus. Deus, em primeiro lugar, Ele deve ser adorado por meio das orações. Em segundo lugar, é que nas orações que nós fazemos, nós devemos revelar a nossa completa fraqueza, limitação e dependência. Se você olhar para as 6 petições que se seguem, Pai nosso que estás nos céus, e começa com santificado seja o teu nome, todas essas 6 petições que nós fazemos na oração do Senhor, elas revelam a nossa fraqueza de desejar fazer alguma coisa, de ter alguma coisa, de receber alguma coisa, e de nós não temos forças para ter, fazer e receber. Porque nós pedimos a Deus que o nome dele seja santificado na nossa vida, porque nós não temos condições de santificar o nome de Deus na nossa vida. Nós somos fracos, limitados. E nós nunca podemos, um dia sequer, levantar e dizer: hoje Deus vai ser santificado na minha vida, porque eu vou fazer isso, isso e isso. Você nunca vai fazer isso. E se você sabe orar corretamente a Deus, você vai entender que a sua oração, quando você começa adorando a Deus, você agora parte para reconhecer a sua incapacidade, a sua fraqueza, a sua limitação. Você pede o pão a Deus porque você sabe que se você não pedir a Deus e Deus não der o seu pão, você não vai ter. Você não vai orando a Deus e deixando de lado essa dependência de Deus. Não, eu vou trabalhar e eu vou receber o meu salário no final do mês e eu vou fazer a minha feira. Nós não oramos assim. Nós oramos a Deus dizendo: Deus, me dá pão. Porque eu sei que mesmo que eu tenha trabalho, mesmo que eu tenho tudo isso, mas se o Senhor não me der forças para levantar, para trabalhar, eu vou morrer de fome. Me dá o pão de cada dia. Concede-me o pão de cada dia. Nós pedimos a Deus que Ele nos dê forças para vencer os nossos inimigos. Que venha o Teu reino. Que venha o Teu reino e que em mim eu possa crescer, eu possa vencer os inimigos, que são tantos. Nós não nos levantamos e não oramos achando que nós somos crentes tão fortes que os nossos inimigos eles vão lutar e nós vamos simplesmente levantar o braço. Ou, na verdade, só dizer uma palavra que os nossos inimigos vão embora. Como muitas igrejas praticam hoje. A ideia da batalha espiritual é de que você, com as suas palavras, o poder e o terror da oração, os inimigos das nossas almas, as forças espirituais do mal, elas vão fugir de nós. Mas isso é um entendimento errado da oração, porque o que o Senhor Jesus nos ensinou é que com a oração nós nos humilhamos diante de Deus, diante dos nossos inimigos, e oramos a Deus para que Deus nos livre das mãos deles. É isso que a oração nos fala. Nós pedimos proteção na nossa vida, porque nós sabemos que nós não temos domínio de nada na nossa vida, nada o que acontece. Nós simplesmente descansamos na providência de Deus. Sabemos que ao sair de casa, nós não iremos voltar, se Deus não nos trouxer. Por isso nós oramos a Deus, que Ele proteja a nossa vida, que Ele nos livre do mal. O que isso fala? Que nós oramos a Deus com um coração humilde, disposto a submeter a nossa vontade, a sua vontade, e nós começamos por confessar que nós somos completamente dependentes de Deus em oração. Terceiro e último lugar, a estrutura da oração termina com uma certeza. E falar sobre a certeza em relação à oração é muito diferente do que muitas pessoas estão falando sobre a certeza da oração. É de que a certeza da oração é que Deus vai dar tudo aquilo que você está pedindo.
Deus ele vai conceder aquilo que você está pedindo. Se você está precisando de emprego, você está pedindo emprego e Deus vai te dar. Se você está precisando de um carro, você vai pedir um carro e Deus vai te dar. Se você está precisando de uma casa ou ganhar alguma causa na justiça, Deus ele vai conceder tudo aquilo que você está pedindo, porque a oração traz certeza. Mas a certeza na oração não está relacionada àquilo que nós pedimos. E mais uma vez, a certeza da oração, com a qual nós já começamos adorando a Deus, nós depois partimos para a nossa submissão à vontade de Deus e a dependência dele completa. A certeza da oração, ela não vem conforme aquilo que nós gostaríamos que fosse. Ela segue o modelo da oração que nós estamos orando. Que nós reconhecemos que Deus é Senhor da vida e que nós dependemos dele completamente. E se isso é verdade, Deus vai responder às orações conforme a vontade dele, que é o Deus da vida, o Senhor da vida, e conforme a vontade dele, porque eu reconheço que eu me submeto a esse Senhor. Ou seja, eu tenho certeza de que a minha oração será respondida, porque eu sei quem Deus é, que Ele é Senhor, eu sei quem eu sou, que eu não posso fazer nada nessa vida sem Ele, que eu sou completamente dependente dEle, então eu tenho certeza que Deus ele está ouvindo a minha oração, e por isso eu digo amém. Por isso eu digo amém. Por isso eu digo que assim seja. Que assim seja, que Deus seja adorado, que eu continue dependendo de Deus e que Deus venha olhar para mim e responder essa oração exatamente como eu estou orando, dessa maneira. Então a certeza da oração que agrada a Deus é a certeza de que Deus, como o nosso Pai, irá ouvir a nossa oração, que Ele não está com os ouvidos tapados, Ele sempre vai ouvir, sempre. Não tem uma palavra que nós venhamos dizer a Deus que Deus não venha ouvir, quando nós fazemos como o Senhor Jesus ensinou. Nós não queremos ser vistos pelos homens, mas nós somos gratos a Deus porque Ele nos deu isso. Nós não queremos simplesmente repetir palavras, mas nós queremos estar no nosso quarto com Deus e Deus responder essa oração, porque Ele sabe e conhece o nosso coração. Deus assim vai responder a nossa oração. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é novo, se você é velho. Não importa nada. Quando nós somos os filhos de Deus e nós seguimos a Ele em oração, conforme Ele nos ensinou, não importa, Deus vai responder a nossa oração. Terceiro e último lugar, falando sobre o propósito da oração, da nossa intimidade com Deus, da estrutura da oração, de que existe sim um modelo de oração que nós devemos ter, um modelo correto. Nós falamos sobre a base da nossa oração. Se a oração é uma busca de intimidade com Deus, e foi assim como Deus estabeleceu a oração, um meio de graça. Um meio de graça é aquilo que Deus nos dá. Aqui nós somos pecadores, homens, pecadores. Deus nos concede coisas nessa vida para que nós possamos ter um pouco de refrigério. Nós possamos respirar nessa vida em que nós estamos sendo sufocados e submergidos num mundo mau, perverso e cheio de pecado. Então Deus nos concede meios de graça. Por isso Deus nos concede a sua palavra, Deus nos concede a pregação da palavra, e aí você passa toda a semana, chega no domingo, você tem a pregação da palavra e você agora pode respirar e enfrentar a outra semana. E a cada dia você vai tomando porções desse medicamento para que você possa continuar respirando. Da mesma maneira, nós temos os sacramentos que sempre vão nos lembrar aquilo que a palavra nos diz. E nós temos a oração. A oração também, que baseada na Escritura e da maneira como Cristo aqui nos revela, ela sempre vai nos lembrar e nos trazer aquilo que Deus fez por nós. Aquilo, quem é Deus, quem nós somos e a certeza que nós temos na nossa vida vai nos fazer caminhar. Mas por que a oração ela vai nos dar tudo isso? Por que ela vai nos dar essa intimidade com Deus e por que ela vai preencher esse vazio que às vezes está no seu coração? É porque a base dessa oração
não é aquilo que nós queremos, a base da nossa oração não são as coisas desse mundo, mas a base da nossa oração está no seu Filho Jesus Cristo. E aí nós devemos pensar, por que Cristo ele deu essa oração aos seus discípulos? Não foi por acaso, não foi um acidente. Como eu disse, o contexto dessas palavras é de homens que estavam querendo confiar em si mesmos. Homens que estavam querendo fazer as coisas de Deus, mas pensando que estaria fazendo para agradar aos homens e querendo ser vistos pelos homens. Ou seja, a justiça das obras, confiar em si mesmo, naquilo que você é capaz. E o contraponto disso que Jesus faz aqui é dar uma oração, e ele dá essa oração para mostrar aos seus discípulos que nós não podemos viver essa vida confiando em nós mesmos, naquilo que nós somos capazes. Mas nós devemos viver a nossa vida confiando que Cristo ele é suficiente e capaz de nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a parte dessa própria oração, a parte essencial da própria oração. Ele veio em seu ministério como Senhor, e acabamos de ler, como mediador, Jesus Cristo, homem. Ele estava lá, não é só para ensinar como nós devemos orar. Ele estava lá como mediador para mostrar que essa oração, ela deveria ser feita em seu nome. Baseado no seu ministério, baseado na sua intercessão. Por isso Hebreus 7:25 fala que ele pode salvar, que Jesus Cristo pode salvar totalmente os que se a ele chegam a Deus. E por que ele pode salvar aqueles que se achegam a Deus? Porque ele está vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, quem está ensinando a respeito de como nós devemos orar aqui é quem é de fato o intercessor. É quem é realmente um intercessor, um mediador, que sabe o que é mediar essa comunhão entre Deus e os homens. Quem chamou você a chamar Deus de Pai, sabe muito bem quem é Deus como Pai. Sabe muito bem. Quem ensinou isso, ensinou, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que sem Ele nós não podemos ter a Deus por Pai. Se nós não orarmos confiando nele, nós não podemos ter a Deus como Pai. Nós teremos, na verdade, a Deus como juiz e vingador. Cristo mesmo disse que Ele é suficiente na oração e que Ele está para nos conceder essa oração. Em João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 12 a 14, o Senhor Jesus nos diz assim, João capítulo 14, verso 12. Perdão, irmãos, não é João 14. O texto está aqui. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é a base da nossa oração. É assim como nós devemos crer que a oração será respondida, porque nós fazemos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o que dizer acerca da importância da oração? É que a oração é um meio de graça que Deus usa para nos trazer para junto dEle, para estarmos juntos dEle. E aí eu quero perguntar sobre se realmente nós estamos tendo essa verdade no nosso coração a respeito da importância da oração. O quanto nós temos dedicado e desfrutado dessa intimidade com Deus em oração. Talvez o nosso maior problema não seja porque nós não sabemos orar, mas porque nós não oramos. E esse problema talvez seja ainda maior. Porque pior do que não saber é não querer. Pior do que não saber é não querer.
é muito pior. Realmente nós devemos saber como orar, mas se nós não tivermos o desejo de orar, nós nunca iremos orar. Nós não iremos nem errar, nós não iremos nem aprender como orar. E por isso eu quero terminar fazendo uma aplicação, nos questionando sobre por que nós não oramos como deveríamos orar. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu já me fiz essa pergunta. Por que nós não oramos como nós deveríamos orar? Nós precisamos responder a essa pergunta. E talvez a resposta à pergunta de que por que nós não oramos como deveríamos orar, no sentido de que nós não oramos na intensidade que nós deveríamos orar, isso possa, a resposta para isso seja talvez na meditação. A meditação. E quando eu falo na meditação, não estou falando da meditação como muitas religiões falam sobre fazer um tipo de contemplação de alguma coisa. Contemplação das pessoas, contemplação da natureza, olhar para as árvores, começar a sentir a energia que está nas árvores, na natureza, e de repente você vai chegar ao entendimento de Deus. Não é desse tipo de meditação. É falar sobre a oração e a meditação da maneira como a Bíblia fala sobre a meditação. Porque a Bíblia fala sobre a meditação. Ela fala sobre o meditar. Nós conhecemos o Salmo 1 que fala sobre e na lei medita de dia e de noite. Então a meditação que vai nos fazer preencher o nosso coração sobre as verdades de Deus é a meditação que está com os olhos fixos na Escritura, na palavra. E nós olhamos e refletimos nessa palavra, nós estamos sempre trazendo à nossa mente essa palavra. Por isso a importância da memorização da Escritura. De você memorizar a Escritura, de você ter a Escritura na sua mente. De você, sempre que você precisar, você ter os textos na sua mente, a palavra de Deus, as promessas na sua mente. Porque a meditação nessas palavras é o que vai fazer você querer entregar o seu coração a Deus e abri-lo a Ele. Deus, Ele fala... O próprio Deus, ele diz a Josué, quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, ele diz assim, Josué 1,8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Medita nesse livro da lei dia e noite. São as verdades reveladas por Deus na sua palavra. E isso nos fará encher o coração, encher a nossa mente e poder orar a Deus com sinceridade, sabendo o que estamos dizendo e querendo dizer o que estamos dizendo. Porque esse é o problema. Não é saber o que vai dizer a Deus, mas é querer dizer a Deus. Há muitos teólogos dentro da igreja, muitas pessoas que podem ser capazes de fazer orações mirabolantes, orações com palavras lindas e maravilhosas, que podem nos fazer chorar. Mas talvez muitos desses teólogos que estão orando assim, muitas dessas pessoas que estão aparecendo diante dos homens, são incapazes de abrir o seu coração diante de Deus, porque não quer, porque não deseja, porque não ora. Pessoas que podem falar muito sobre teologia, mas o desafio a essas pessoas é o quanto elas podem falar sobre o quanto ela ora. O quanto essas pessoas estão orando. E pode ser a resposta porque as pessoas estão recebendo tudo tão rapidamente. Mas elas não estão parando para meditar no que elas estão vendo. Nós estamos correndo para ler capítulos e capítulos durante o dia. Eu preciso ler um capítulo, 3 por dia da Bíblia, porque eu preciso terminar de ler a Bíblia em um ano. Mas quantas das palavras que você está lendo, você está parando de fato para meditar nelas, para pensar sobre elas, para quando você estiver indo ao seu trabalho de ônibus, você está ali no ônibus, não olhando as mensagens no celular, mas você está ali pensando sobre aquilo que você leu, as palavras que você leu, as mensagens que você ouviu da palavra e de Deus, não do WhatsApp. É interessante que alguém publicou um artigo, eu não lembro agora, um pastor americano, e que ele publicou um artigo dizendo, eu acho que foi o reverendo John Payne, ele disse que qual é a primeira tela que você lê, que você vê
nas primeiras horas do dia? Qual é a primeira tela? Se é a tela do seu celular, ou se é a tela da Escritura Sagrada, em que você vai ler aquelas palavras, e aquelas palavras vão levar você durante aquele dia a viver pensando sobre elas. Qual é a primeira tela que você vê na sua vida, no seu dia, quando você acorda? Então, se nós pensamos sobre a meditação, a maneira como a Bíblia fala sobre a meditação, provavelmente nós iremos encontrar a resposta para o que nós estávamos perguntando sobre por que nós não oramos como deveríamos orar. E se nós temos essa resposta, nós iremos meditar na Escritura, meditar na palavra, nós iremos dobrar os nossos joelhos, e certamente os nossos joelhos estão tão sensíveis. Nós não conseguimos nos ajoelhar diante de Deus, que logo dói os nossos joelhos, porque eles estão muito sensíveis. Estão muito sensíveis. Há muitas coisas mais importantes para fazer do que orar. É isso que a nossa vida está dizendo. Há muitas coisas mais importantes, há um trabalho que é mais importante, há coisas mais a fazer, mais rápidas do que orar. Eu comecei a ler um livro que fala sobre a multiplicação da graça de Deus. Esse livro não é falando sobre isso, mas em um momento ele fala sobre isso. A multiplicação da graça de Deus. E como é que nós multiplicamos as coisas na nossa vida? Como é que nós pensamos em multiplicar as coisas na nossa vida? Nós pensamos assim, em multiplicar as coisas nessa vida com aquilo que na quantidade de coisas que nós estamos fazendo e que nós vamos fazer. Quanto mais nós fizermos, nós vamos multiplicar. Quanto mais nós nos esforçarmos, nós vamos multiplicar. Mas o que a graça de Deus nos ensina, e aqui entra a oração, de você parar realmente para orar. Para o que você vai fazer, você orar. Parar para orar. É que quando nós paramos para orar, mesmo quando tudo na nossa mente está tão acelerado e tantas coisas estão à nossa frente para fazer, quando nós paramos para orar, é que nós estamos pensando e meditando e que Deus, na verdade, por sua graça, é que Ele vai multiplicar as coisas. Não sou eu que vou multiplicar as coisas, mas é Deus quem multiplica. Então eu vou parar, eu não vou entrar nessa aceleração de fazer e fazer e fazer e fazer e deixar a oração de lado, mas eu vou sempre estar em oração, porque eu acredito que Deus Ele é quem multiplica as coisas na minha vida, e isso é a graça. Isso é a bondade de Deus. De que Deus vai multiplicar as coisas na minha vida, não porque eu estou fazendo, mas porque eu estou orando a Ele e estou esperando nele. É assim como nós devemos entender e esperar a respeito da oração na nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.